Bom dia, hoje dia 30 de setembro de 2021, estou com uma obra aqui em cima, então fazendo barulho, mas vou gravar assim mesmo um rápido vídeo sobre a crise de 1929, o crash da Bolsa de Nova York, a Grande Depressão, a ascensão dos fascismos na Europa, as políticas keynesianas anti-crise, né? E as consequências, enfim, no mundo inteiro, e também, né, algumas observações sobre o New Deal, né, o novo pacto, né, o novo ajuste, novo acordo, né, realizado por Roosevelt, presidente Roosevelt. É importante notar que existiram dois presidentes Roosevelt nos Estados Unidos, anteriormente o Theodore Roosevelt, que era mais conservador, enfim, e o Franklin Delano Roosevelt, que foi exatamente quem implementou o New Deal nos Estados Unidos, e, enfim, do Partido Democrata, e que teve um papel importante, né, na recuperação não somente da economia americana, mas na implementação de políticas sociais, políticas, né, que beneficiavam o conjunto do povo dos Estados Unidos e também, né, os trabalhadores. Bom, é importante a gente falar rapidamente, né, como se deu o contexto que levou à Grande Depressão, né, a quebra da Bolsa de Nova York, ao crash da Bolsa de Nova York, né, em 1929, né, na chamada Quinta-feira Negra, em outubro de 29, e que, quer dizer, afetou o mundo inteiro, atingindo as economias do mundo inteiro, levando empresas pequenas, médias, grandes, no mundo inteiro à falência, né, e um contexto social atingindo as populações de classes médias baixas e população pobre de forma intensa, né? Com desemprego fora do normal, chegando nos Estados Unidos, enfim, 25% da população economicamente ativa dos Estados Unidos sob desemprego, né? Então, uma coisa muito forte, né, que deu início à chamada Grande Depressão. Antes de tudo, é importante a gente colocar uma questão que é a seguinte, né? Dentro do capitalismo, do modo de produção capitalista, as crises, elas são cíclicas, né? O capitalismo, ele se caracteriza por ter momentos de investimento, né, de ascensão da economia, com mais investimentos, produção, aumento da produção, em algumas situações, aumento do consumo nessas sociedades também, né? O aquecimento da economia. Alguns autores no campo da economia chamam de decolagem, né? Quer dizer, o momento que a economia começa a crescer, começa a aquecer e crescer, né? Só que isso chega num determinado momento, que é o auge, e ali, né, começa um contexto de crise e, portanto, de, né, queda da economia, que atinge a sociedade como um todo. A gente vai ver, quer dizer, esse conceito das crises cíclicas presentes desde o início do capitalismo. Teve algumas grandes crises no século XIX, principalmente, se não me engano, a partir, né, dos anos 80 do século XIX, uma grande crise que atinge o capitalismo no mundo inteiro, né? E a crise, né, que se inicia antes de 29, né? O crash da Bolsa é o momento que explode. Explode a bolha. E por que aconteceu isso? Primeira coisa é o seguinte, entre 1914 e 1918, ocorreu a Primeira Guerra Mundial no cenário da Europa, que destruiu, né, quer dizer, a economia, destruiu populações, quer dizer, com grande destruição, e o término da guerra traz algumas questões novas. Primeiro, né, em 17 teve a Revolução Russa, né? Teve também o contexto do final da guerra com a destruição, né, quer dizer, da economia europeia e a necessidade de reconstrução dessa economia. E esse processo de reconstrução se deu com muitos créditos de uma economia emergente, que já era a maior economia do mundo naquele momento, né, quer dizer, mas que anteriormente era uma economia emergente, que era a economia dos Estados Unidos, que financiou, né, com créditos a reconstrução europeia.
Isso daí fez com que, né, muitos créditos, quer dizer, a liberação de recursos, né, para reconstruir indústrias, estradas, né, enfim, o parque industrial, pontes, quer dizer, tudo estava destruído na Europa. Né? Esses créditos, ao mesmo tempo, coincidem nesse momento daí, né, com um novo impulso da economia, muitos vão chamar de segunda revolução industrial, que se dá principalmente nos Estados Unidos, né, com a produção de bens de consumo duráveis, eletrodomésticos, automóveis, enfim. Então, quer dizer, passa a existir um mercado de consumo de massa, né, principalmente nos Estados Unidos, ainda com dificuldade de chegar na Europa. Mas isso daí não quer dizer, fez com que a produção acelerada, né, a superprodução, com créditos fáceis, com créditos, né, bancários para consumo, para produção, para tudo isso, quer dizer, levasse a um movimento dentro da economia, né, que era exatamente a construção, a criação de uma bolha que foi crescendo, né, e que em 29 ela explode. A gente vai ver que nos anos 20 na Europa, de 1920 até 1929, né, embora com alguns momentos no conjunto da Europa de recuperação econômica, relativa recuperação econômica, nós vamos ver que, por exemplo, na Alemanha, nas sociedades que perderam a guerra, que foram derrotadas, né, estavam endividadas por causa da guerra e que tinham que ser reconstruídas, uma crise muito intensa. Então, quer dizer, a crise que atinge o capitalismo como um todo, né, no decorrer dos anos 20, mas que tem o seu auge, sua explosão a partir de 29, tem essas características. Algumas consequências, né, são exatamente as respostas no plano político para algumas dessas sociedades através, né, da ascensão dos fascismos. O fascismo italiano vem antes, né, começa o surgimento do movimento fascista em 1919, com Benito Mussolini. Chega ao poder na Itália em 1922, depois da marcha sobre Roma, né, e fecha completamente o regime em 1926. Então a gente vai ver que já existia o fascismo, né? Mas esse fascismo que já existia no poder na Itália, em outras sociedades, ele estava começando a crescer, o nazismo na Alemanha, que é o fascismo alemão, e outros locais da Europa, estavam num contexto dessa crise pós-Primeira Guerra Mundial, né? E que aí, quer dizer, a partir do crash da Bolsa de Nova York, ele se espalha, né, e ele ganha uma força muito grande. Tem um texto, né, de um livro chamado A Era dos Extremos, do Eric Hobsbawm, que é um historiador inglês, que ele diz exatamente isso. Quer dizer, entender, né, a Grande Depressão dentro dos efeitos que a história do século XX, né, passou a ter, quer dizer, ou seja, os efeitos da Grande Depressão durante todo o século XX, né? E que sem essa Grande Depressão, com certeza não teria ocorrido o Hitler na Alemanha, né? Como também ele diz, né, quase certamente não teria existido o Franklin Roosevelt nos Estados Unidos e a sua política do New Deal nos Estados Unidos. A crise, na verdade, o colapso de 29 não começou ali. A crise ela já vinha se arrastando e 29 foi um momento de explosão. Isso daí é fundamental, né? Dentro desse contexto, né, que eu estou chamando, seguindo, quer dizer, diversos autores importantes, né, que são as crises cíclicas do capital. Marx já tinha trabalhado isso, né? Ainda, né, na passagem dos seus textos filosóficos para os textos econômicos, né, quando ele vai falar que o capitalismo cria, né, exatamente esses momentos, que são momentos em que tem riqueza demais, né, e é necessária a destruição de parte do capital para a recuperação da economia sob os moldes capitalistas, né? Lógico, ele não está falando sobre os moldes de um outro modelo econômico. Então, isso daí é fundamental entender essa lógica. Algumas respostas, né, em relação à crise, talvez a mais significativa, foi exatamente o New Deal, com Roosevelt,
né, Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, que implementou uma política intensa de créditos por parte do poder público, parte do Estado, né? O Estado passou a intervir na economia e nas relações sociais de forma intensa. Uma sociedade liberal, que era a sociedade americana do ponto de vista econômico, de não intervenção no Estado. Intervenção profunda no Estado, do Estado, né? Com abertura de créditos, né? Com a construção de estradas, ou seja, com o estímulo à indústria, com estímulo à construção de casas, com estímulo à garantia, né, de empregos, né, com legislações sociais, legislação trabalhista, ou seja, com todo um aporte por parte do Estado, a partir, portanto, do governo, no sentido de recuperar a economia dos Estados Unidos. Isso é combatido pelos economistas burgueses, pelos economistas liberais, né, que consideram que não é adequado esse tipo de ideia, que o mercado, o livre mercado, ele faria esse papel, né? Quer dizer, a forma como o Roosevelt, o seu governo, enfrentou a crise foi essa e recuperou a economia americana. Isso aí foi fundamental. E, ao mesmo tempo, né, tem uma formulação teórica, né, do Keynes, Lord Keynes, né, que é Keynes, K-E-Y-N-E-S, né, um economista que formula essas propostas, que também posteriormente foram adotadas no cenário das sociedades da Europa, né, da Europa Ocidental. Com as chamadas propostas de estado de bem-estar social ou estado, né, com uma intervenção na economia e na sociedade. Bom, então essas características gerais, né, do que foi a crise de 29, da consequência dessa crise, eu acho que tem um outro parênteses importante, quer dizer, como as crises são cíclicas, outras crises ocorreram, né, depois da crise de 29. Até 2008, né, portanto já no século XXI, né, nós tivemos crise em 1973, né, com a questão da crise do petróleo, né, diversas crises e momentos de recuperação. Então, esses ciclos, né, de prosperidade, recuperação econômica, decolagem econômica, aquecimento econômico da economia capitalista, né, e a crise levando ao que o Marx colocou no livro Manifesto Comunista, a momentos de barbárie, né? Quer dizer, o que é que a gente vive exatamente nesse momento, inclusive hoje. Se a crise de 29 lá atrás foi muito importante, a partir de 2008 existe uma nova grande crise, talvez mais, né, mais séria e mais, enfim, destrutiva, por incrível que pareça, do que a crise de 29. Ou tão séria ou mais até. Né? E as consequências nós estamos vendo no mundo a partir de 2008, né? Vindo até hoje, 2021, né? Com a destruição da economia, com o caos social no mundo inteiro, né? Com desemprego, né? Com miséria, enfim, e ao mesmo tempo os processos, né, de acumulação do capital que vão continuando, por um lado, destruindo parte do capital e reconstruindo a partir de outros mecanismos. Mas o nosso videozinho aqui era para falar da crise de 29, né, com essas consequências. É olhar para a história, né, ascensão dos fascismos, né, enfim, o contexto que prepara a Segunda Guerra Mundial, o contexto da Grande Depressão entre guerras, né? E, ao mesmo tempo, as políticas contra a crise que foram levadas a cabo, que foram implementadas, né, principalmente a partir das políticas keynesianas, né? E os Estados Unidos, com o New Deal, é o maior exemplo disso. Outra coisa importante é que à margem dessa crise ficou a União Soviética, a jovem República Soviética, né, que tinha feito a sua revolução, a Revolução Socialista de 1917, que ficou à margem. Né? A economia soviética não fazia parte da lógica do capitalismo, né? Era uma economia planificada, né? Então, quer dizer, o capitalismo estava em crise atingindo o mundo inteiro.
Naquele momento, a única sociedade que estava fora do capitalismo era exatamente a da União Soviética, que não foi atingida pela crise. Então, né, termino por aqui e talvez isso ajude um pouco a reflexão sobre o que foi a crise de 1929.